Meus amados, quero convocá-los a estarem de pé, mais uma vez, show de igreja. Pastor Sebastião Oliveira fará essa oração intercessória para o nosso pastor, amém? Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, somos felizes por estarmos na Tua presença esta noite, louvando, exaltando e bendizendo o Teu nome. Graças te damos pelos hinos, Senhor, que já foram entoados em Teu louvor. Agora estamos aqui com nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra. Abençoa o Teu servo que estará nos transmitindo, Senhor, a palavra que venha ao encontro das nossas necessidades. Abra os nossos corações e ajuda-nos a guardarmos, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Alimenta-nos com a Tua palavra, fortifica-nos para que sejamos vencedores, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos amados. Glória seja dada o nome do Senhor nesta noite. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos prosseguir estudando a palavra de Deus sobre a querida pessoa do Espírito Santo. Quero agradecer a Deus pela vida das irmãs que vieram ali de Acauã para louvar a Deus hoje aqui. Sempre é bom vir à Igreja Mãe. E hoje vocês vieram, graças a Deus. Meus amados irmãos, nós hoje, irmãos, vamos prosseguir falando sobre o nosso querido Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, da divindade, que nós já estudamos, que Deus é um só, mas é um Deus em três pessoas distintas, unas e distintas ao mesmo tempo. Nós aprendemos que isso é um mistério. Nós aprendemos que nem todos os mistérios nós vamos compreender plenamente na terra. Nós aprendemos que Paulo disse que hoje nós vemos como por um espelho. Estão lembrados? Quem lembra disso, irmãos? E o espelho que Paulo falava não era o espelho que nós temos hoje. Era o espelho de bronze polido. O espelho de vidro que temos hoje tem pouco mais de 300 anos. No tempo do apóstolo, nos dias bíblicos, os espelhos eles eram de metal polido. E via, mas não via nitidamente. Enxergava, mas não enxergava nítida e claramente. Aí Paulo diz que hoje nós vemos as coisas como por um espelho, mas quando ele voltar, nós veremos face a face. Lá é que nós vamos entender o que nós não conseguimos entender. Por exemplo, Jesus, Deus se fez carne. E ele aqui na terra era 100% Deus e 100% homem. Pastor, por mais que nós expliquemos, por mais que a teologia explique, mas é um espelho. É um espelho de bronze que nós vemos em parte. E só vamos compreender plenamente quando nós o virmos face a face. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. E nós temos que nos conformar e aceitar pela fé. Mesmo que nossa pequena compreensão... Pastor, e por que é que nós não compreendemos Deus plenamente? Porque Ele é Criador e nós somos o quê, meus amados irmãos? Criaturas. E se a nossa mente fosse igual a dele, então nós já não seríamos criaturas, nós seríamos deuses. Glória a Deus. E nosso estado de imperfeição, nosso estado atual, não dá para alcançar os mistérios totais de Deus. E olhe que talvez na eternidade ainda não vai dar para alcançar o mistério total de Deus. Nós vimos, irmãos, que o Espírito Santo, ele é Deus. Nós vimos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala, ele se entristece, estão lembrados? Ele ensina, ele testifica. O Espírito Santo
ele tem todos os atributos inerentes a uma pessoa. Apesar que ele não é carne, mas é espírito, ele é uma pessoa espiritual. Meus amados irmãos, e nós vamos ver hoje, ou começar a ver com a ajuda do Espírito Santo, dele mesmo, a atuação do Espírito Santo no Pentateuco. Nós vimos, semana passada, que o Espírito Santo atuou na criação. Vocês estão lembrados que desde a criação que o Espírito Santo atua. Atua o Pai, atua o Filho e atua o Espírito Santo. Nós vimos isto muito claramente semana passada. E hoje nós vamos continuar vendo o Espírito Santo atuando no Pentateuco. Quem sabe o que é Pentateuco? Quais são os livros da Bíblia que constituem o Pentateuco? Quem sabe dizer? Gênesis. Quantos livros? 5. Primeiro, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. 5 livros, né? Deuteronômio é o mais difícil de dizer. Uma vez um irmão foi dizer, vamos ler no livro de Deuteronômio. Homem, vamos ler no livro de São Lucas. Glória a Jesus. Resolveu mudar para outro livro, porque, glória a Deus, achou dificuldade de dizer Deuteronômio, né? Então, são esses 5 livros que formam o Pentateuco, a Torá, os livros que foram escritos por Moisés. São os primeiros livros da Bíblia. E, meus irmãos, pela graça de Deus, nós vamos ver que desde o princípio, que o Espírito Santo vem atuando na terra. Nós vimos aqui em Gênesis, vamos abrir a Bíblia, glória a Deus, e fazer as nossas anotações e grifar os versículos. Em Gênesis 6, versículo de 1 a 3, está aqui o período antediluviano, o período antes do dilúvio. E a terra estava passando por uma crise parecendo com hoje. Não é? A Bíblia diz que a terra se encheu de violência. E Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando você abre o jornal, quando você assiste a TV, quando você assiste às redes sociais, onde a vida humana não vale mais nada, e as pessoas matam por brincadeira, está cumprindo o que Jesus disse, que quando estivesse perto da sua volta, seria como nos dias anteriores ao dilúvio, como foi nos dias de Noé. Então nós estamos vivendo hoje a violência sem freio, não tem quem controle, não tem quem domine, e alguém diz, são as condições sociais, é a pobreza. Não, irmão, não é verdade, não procede, é produto da maldade. Porque nos anos 60, na década que eu nasci, nos anos 70, o Brasil era muito mais pobre do que hoje. Vocês sabem disso, não é verdade, irmãos? Quem tinha um sofá naquela época, meu Deus do céu. Quem tinha uma cadeira Simo, quem lembra da cadeira Simo? Só uma pessoa e eu, glória a Jesus. Eu estou muito antigo, né, irmão? Era aquela cadeira, que era aquela chapa, e pegava um buraquinho assim, né, botava a mão e levantava com as perninhas redondas. Quem tinha uma cadeira daquela, meu Deus, estava bem de vida. Quem tinha uma geladeira, glória a Deus. Na rua que eu morava, só existia uma televisão. Na minha infância, ia todo mundo assistir na casa daquela coitada, meu Deus, glória a Deus, tanta gente na casa dela, glória a Deus. Bacia sanitária, era luxo dos luxos, é verdade ou não é? Era force em um buraco e salve-se quem puder, glória a Deus. Não era assim, irmãos amados? Glória a Deus. Então a pobreza era maior e a violência menor. Eu com 7 anos de idade, batia esse Maceió todo, glória a Deus. Do Vergel ao centro, andava, vinha de ônibus, depois descia, voltava a pé para economizar o dinheiro, vinha trazer o lanche de meu pai. Nunca levei um cascudo, nunca levei um empurrão, um puxão de orelha. Você tem coragem hoje de soltar seu filho?
para vir do Vergel com 7 anos de idade para o centro? Não tem. Não, então dizem que é a pobreza, dizem que é a violência, a pobreza. Não, é a maldade do coração do homem. Porque a pobreza não faz ninguém ruim. Não, o que faz ruim é a queda. É a natureza depravada e agora está se acentuando. Nós vemos um país, aqui os países latinos, existem países latinos muito mais pobres do que o Brasil hoje. E na Bolívia mesmo, que é um país latino muito mais pobre que o nosso nosso missionário está numa cidade, pastor Jadson trabalhou lá, 200 mil habitantes, né, ou mais. E o missionário está lá, parece que 3 anos, não aconteceu um crime. 3 anos, uma cidade de 200 mil habitantes, pobres, mais pobres do que nós. E a violência não é assim. Não é uma explicação, não existe explicação sociológica, é uma explicação espiritual. É que as pessoas estão deixando a maldade, o diabo e a natureza humana caída agirem nos seus corações. Isso, e a Bíblia diz como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Então, nos dias de Noé, a maldade se multiplicou, a violência se multiplicou, a perversão se multiplicou, e Deus deu um prazo de 120 anos ao homem. Nós vemos isso no Gênesis, versículo número 2, versículo 3, glória a Deus. Aleluia. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Não é a idade do homem que ia chegar a 120 anos. Era um prazo que Deus deu para que aquela geração se arrependesse. Deus deu um prazo de 120 anos. Foi o tempo que Deus deu para Noé construir o que, meus amados irmãos? A arca. Só que a Bíblia diz que Noé completou em 100 anos. Em 100 anos. Não chegou a 120, parece que Deus depois se arrependeu de dar mais os 20, e Deus encurtou, e a Bíblia diz que quem foi que ficou contendendo com os homens para que eles se arrependessem, de acordo com esse versículo, quem foi que ficou contendendo com eles para convencê-los do erro, para que eles mudassem do erro? Quem foi que ficou na terra naquela época, irmãos? O Espírito de Deus. O Espírito Santo ficou contendendo com aquela gente. Num período de 100 anos, glória a Deus, 120 Deus deu, mas parece que a coisa aumentou e o Espírito Santo ficou. A Bíblia diz que Noé pregando, Deus, o Espírito Santo usando a vida de Noé para pregar para aquela gente. Mas, irmão, só escapou quantos? Ou só escaparam quantos? Me ajude a pregar. Quantas pessoas escaparam? 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Noé só ganhou a sua família. Mas quem estava com Noé era o Espírito Santo de Deus, convencendo. Era o Espírito Santo usando Noé, pregando. Mas eles não se converteram. A Bíblia diz na carta de Pedro que o Espírito de Cristo estava em Noé. E quem é o Espírito de Cristo? É o mesmo Espírito. Uma vez ele é chamado Espírito, outra vez ele é chamado Espírito Santo, outra vez ele é chamado Espírito de Cristo, outra vez ele é chamado Espírito de Jesus, outra vez ele é chamado Espírito Santo de Deus, outra vez ele é chamado Espírito do Senhor, outra vez ele é chamado Espírito Santo, mas é o mesmo Espírito. A Bíblia diz que aquele século foi o Espírito Santo que usou Noé para contender. O que é contender? Contender é lutar, contender é brigar, contender é tentar convencer. O Espírito Santo, antes de Noé, foi quem ficou aquele período tentando converter os homens. Nós vamos ver isso na primeira carta de São Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes,
quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, irmãos amados, a Bíblia diz que quem era o espírito que estava usando Noé naquela época para convencer aquela gente? O Espírito de Cristo. Ele estava em Noé, usando Noé para convencer aquela geração, mas a Bíblia diz que o resultado foi pouco. 120 anos de pregação e o resultado foram apenas quantas almas, meus amados irmãos? 8 almas. Isso prova que a nossa missão não é salvar. A nossa missão é o que, meus amados irmãos? Pregar. Tem tempo de salvação e tem tempo que o povo é como a geração de Noé. Glória a Deus. Às vezes alguém quer que o pregador salve o povo. Às vezes alguém quer que o pregador... Até uma pessoa fez uma crítica. Disse, para que fazer uma despesa tão grande? Só valeria a pena fazer uma despesa grande se ganhasse 1000 almas. E eu digo, glória a Jesus. Agora eu quero saber quantas almas essa criatura já ganhou. Nem a dele, glória a Jesus. Porque se a alma dele tivesse salva, ele não diria isso. Não teria um espírito tão amargo e tão crítico. Glória a Deus nas alturas dos céus. Nossa missão é pregar. Não podemos deixar de orar e de pregar. E os resultados são com o Senhor. Quantos anos pregando, irmão? Noé pregando? Deus deu 120, mas depois Deus encurtou para 100. E a Bíblia diz que quantas almas se converteram, meus amados irmãos? 8 almas. Se você está cumprindo o seu papel, se você está orando, se você está se santificando, se você está pregando a palavra, deixe os resultados com o Senhor. Amém? Na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, no século XVIII, irmãos, as igrejas estavam abandonadas. Os pregadores pregavam e era mesmo que nada. Quem conhece um pouco de história da igreja sabe. Os puritanos perderam o fervor. Os primeiros crentes que vieram da Inglaterra, as igrejas ficaram quase fechadas. Os pregadores congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas, com meia dúzia de gente nos cultos, e ninguém sabia o que fazer. De repente Deus levanta um homem chamado Jonathan Edwards. E através desse homem, irmão, houve um rebuliço tão grande que em poucos anos as igrejas transbordaram, que foi preciso fazer culto ao ar livre. Depois foi a era dos metodistas. Primeiro foram os congregacionais que foram avivados, depois foram os metodistas que foram avivados, depois foram os batistas no século XIX, através de D.L. Moody, e outros foram os batistas que foram avivados, depois foram os pentecostais que foram avivados, que somos nós, e agora estamos numa época de uma certa seca. Mas os resultados não pertencem a nós. O importante é que nós cumpramos a nossa missão. E o avivamento quem faz é o Senhor. As almas quem traz é o Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha, irmão, é mistério, salvação é mistério. Você está lembrado de Jonas? Jonas queria que os ninivitas fossem salvos. Queria ou não queria? Já pensou um pregador não querer que as almas se salvem? Eita, pregador terrível, glória a Deus. O único pregador que pregou e não queria que as almas se salvassem, porque ele tinha raiva dos assírios. Ele queria que os assírios fossem condenados. E ele pregou de má vontade, só pregou a pulso, porque Deus mandou no ventre de quê, meus amados irmãos? Sabe como era a pregação dele? Era assim, olha, bem desanimado, passando pela cidade. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Aí chegava na outra esquina, ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Irmão, desanimado. E dizendo, tomara que não se entregue, tomara que não se entregue, tomara que não se entregue. E meus amados irmãos, quantas almas aceitaram com aquela pregação fria, com aquela pregação desanimada? 120 mil pessoas. É o que, meus amados irmãos? É o que, meus amados irmãos? É mistério. Noé queria que as almas se salvassem? Noé queria? Me ajude a pregar. Noé queria que as almas se salvassem? Quantas almas se salvaram depois de mais de um século?
8. E Jonas não queria que ninguém se salvasse, pregou uma mensagem xoxa, desanimada. Se entregaram quantas pessoas? 120 mil. Entenda Deus. 3 dias. 3 dias, não foi? Perdão. Ele disse que era 40 dias seria subvertida. Quantos dias ele passou pregando? Em 3 dias, 120 mil pessoas se entregaram, com o pregador desejando que o povo não se entregasse. Quem pode entender os mistérios de Deus? E o outro que queria que o povo se entregasse, 100 anos pregando, só se entregaram 8. Não é melhor ficar calado? Qual é o pregador que não quer que as almas se entreguem para Jesus? Me diga, só se for de Jonas. Só se tiver o espírito de Jonas. Mas se for um pregador, ele quer que as almas se salvem. Mas isso depende da intervenção do Espírito Santo de Deus. E quem era que estava com Noé? Quem era que estava contendendo com o povo, para o povo se arrepender nos dias de Noé? Noé estava sozinho? Quem era que estava em Noé e com Noé para convencer o povo? Quem era? O Espírito Santo. O Espírito Santo passou mais de um século contendendo, lutando para aquele povo se arrepender. E eles não se arrependeram, só escapou Noé e sua família. Então nós vemos que o Espírito Santo estava ali naquele tempo. Meus amados irmãos, tem mais coisas aqui sobre os dias de Noé, mas eu creio que isto é suficiente. Isto é suficiente. Nós vamos ver agora, meus amados irmãos, o Espírito Santo na vida de José, outra pessoa do Pentateuco, do Gênesis. O Espírito Santo nos primórdios, o Espírito Santo na vida de José. Meus amados irmãos, vocês sabem que José era filho de um pai que tinha quantos filhos varões? Quantos homens? Epa, eu quero ver, parece que a minha igreja está pobre de conhecimento bíblico. Não me faça passar vergonha. Quantos filhos Jacó tinha? E foi tão xoxa, irmão, que só a pregação de Jonas. Glória a Deus. Quantos filhos Jacó tinha? 12. Qual era o filho diferente dos 12? Qual era o filho diferente dos 12? José. José era especial. Não era especial porque era deficiente. Era especial porque a vida dele brilhava. A vida dele era diferente. Nós vemos, irmãos, que José era diferente dos seus irmãos. Era quase o mais novo, era o pré-caçula. Depois dele só teve um. Quem lembra qual era o caçulinha da família de Jacó? Benjamim. Mas ele era o encostado do pai. E alguém diz assim, que era porque o pai tinha um xodó com ele. Ah, irmão, é porque o pai tinha um xodó. Sim, o pai tinha um xodó. Mas José dava motivo para o pai ter um xodó com ele. Né? Tem gente que Deus tem um xodó com ele. Sabia que tem gente que Deus tem um xodó com ele? Mas porque ele faz por onde? Ele faz por onde? Não tem aquele filho que cuida de você? Não tem aquele filho que lhe dá um beijo? Não tem aquele filho que pega seu chinelo, vai calçar? Mamãe, deixa eu calçar seu chinelo. Aí você tem um xodó com ele. O outro chega em casa, nem a bênção lhe toma. Glória a Jesus. O outro que chega lá, diga aí, velha. Glória a Jesus. Com quem é que você vai ter o xodó? Glória a Jesus. Né? Quando eu fazia raiva à minha avó, que ela metia o cacete, naquele tempo o lado de alisar era um ralo. E não tinha o código da criança e do adolescente. O código da criança e adolescente era a japonesa nas costelas. Quem lembra desse tempo? Glória a Jesus. Pensei que isso era eu que lembrava, glória a Deus. Não era havaiana não, era japonesa. Aí a japonesa trabalhava, né? Glória a Deus. Aí quando a gente chorava, ela dizia, meu filho, faça por onde eu gostar de você. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus que José era especial, José era diferente. Por exemplo, os irmãos de José, irmãos, eles eram mais velhos do que José e tomavam conta do rebanho, mas eles de vez em quando matavam ovelha e comia, sem contar o pai, sem dizer o pai. Vendia e dizia, cadê aquela ovelha? Pai, o leão comeu, glória a Jesus. O leão era eles mesmos, glória a Jesus. Aleluia. E Jacó mandava José olhar como era que estavam as coisas, porque Jacó não confiava nos outros. Jacó só confiava em quem, meus amados irmãos? Em José. Vamos ver isso, Gênesis 34 e 14. Vê como José era especial.
Gênesis 37, perdão. Gênesis 37, 14. Glória a Deus. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Pronto. Jacó mandava José ir olhar como estavam os irmãos e como estava o rebanho. Vá olhar, meu filho, quantas ovelhas eles já deram fim. Glória a Deus. Eles eram desonestos, os irmãos de José eram desonestos. Eram mentirosos. Pense num povo para mentir, irmão. Glória a Deus. Eram os irmãos de José. Mentiam, né? Eram desonestos, davam fim às ovelhas. E Jacó dizia: meu filho, vai lá olhar o que é que eles estão aprontando. Vai ver o que é que eles estão fazendo. Glória a Deus. Porque eu não confio naqueles meninos. Glória a Deus. E José era honesto. José era uma pessoa diferenciada. José, irmãos, nós vamos ver que José, ele teve a oportunidade de adulterar. Vocês estão lembrados que a mulher de Potifar se jogou em cima dele. Vocês conhecem a Bíblia. E ele disse: não posso fazer isso porque você é mulher do meu patrão. E eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus. Mas já Rúben, o irmão dele, Rúben, não vai dar tempo de ler as referências, Rúben se enxeriu com a concubina do pai. Estão lembrados disso? Se enxeriu com a concubina do pai e subiu no leito do pai, com a concubina do pai, irmãos. Era diferente de José ou não era? Diferente de José. Glória a Deus. Outro exemplo, irmão, Simeão e Levi, que eram irmãos de José, eram mentirosos, traidores, fizeram um acordo com o povo de Siquém. Quem lê Bíblia sabe disso. Para que o povo de Siquém se circuncidasse. Quando os homens estavam circuncidados, com 3 dias, inflamados, sem poder se defender, eles entraram na aldeia, Simeão e Levi, entraram na aldeia, mataram os homens indefesos, que eles tinham feito uma aliança, mataram os homens, e além de matar os homens, ainda roubaram os bois e as ovelhas. Eram irmãos de quem? Me ajude a pregar. Eram irmãos de quem? José fazia isso, irmão? José tinha coragem de fazer isso? Matar as pessoas indefesas, matar as pessoas que estavam feito uma cirurgia, com 3 dias de cirurgia, no dia que dava a maior inflamação, a maior infecção. Naquele tempo não havia antibiótico como tem hoje, as pessoas ficavam impossibilitadas. Eles, Simeão e Levi, se aproveitaram da fraqueza do povo de Siquém, traíram, entraram, mataram e arrebataram os bois e arrebataram as ovelhas. E eram irmãos de quem? José não fazia isso. Glória a Deus. Eles eram mentirosos. Vamos ver Gênesis 37, 31 e 32. Gênesis 37, 31 e 32. Glória a Deus. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Está parecendo conversa de mentiroso mesmo, glória a Deus. Não é assim que mentiroso mente, né? Aquela conversinha mole. Isso é o texto dramatizado, glória a Deus. Amém? Meus amados irmãos, eles mentiram para o pai. Pegaram José, venderam. Estão lembrados que eles venderam José? Pegaram a roupa de José, rasgaram, mataram um cabrito, molharam a túnica de sangue e mandaram para o pai para dar a entender que uma fera tinha o quê, meus amados irmãos? Comido José. Eles eram cheios de estratégias, cheios de tramóias, cheios de malandragens, cheios de mentiras. José era assim, irmãos amados? José era assim? Não, José não era assim. José era diferente. Irmãos, eles eram pessoas tão perversas, os irmãos de José, eram pessoas tão perversas que José teve um sonho. Vocês estão lembrados? Vamos ver isso em Gênesis 37. Vocês estão lembrados que José teve um sonho? Eu quero ver o conhecimento da igreja do Senhor aqui. José sonhou 2 sonhos. Primeiro ele sonhou que o sol e a lua e 12 estrelas se curvavam diante dele. Foi assim ou não foi? Depois ele sonhou o quê? Com 7, ele estava colhendo trigo com os irmãos no campo,
e ele sonhou que os 12 feixes de trigo ficavam em pé. E o de José crescia, os feixes de José ficavam bem alto. E os feixes de trigo dos seus irmãos faziam o quê, meus amados irmãos? Se curvavam, se inclinavam diante de José. Então Deus revelou a José que José ia ser o líder. Que José ia fazer um grande trabalho. Mas os irmãos de José ficaram com inveja. Os irmãos de José ficaram com raiva de José por causa desse sonho. Ficaram zangados com José. E passaram a odiar José. E um dia José foi encontrar com eles no campo que o pai mandou já para ver as malfeitorias deles. E quando eles avistaram José de longe, foi que eles disseram, vamos ver 37 do Gênesis, 18 a 20. Gênesis 37, 18 a 20. Olha os irmãos de José como eram. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Meu Deus do céu, para aí, irmãos amados. Já pensou, irmão, o irmão vir chegando e você conspirar contra o irmão, para acabar com o irmão. Fazer um grupinho, vamos ver o que a gente faz para acabar com ele. Vamos ver o que a gente faz para acabar com ela. Eram os irmãos de José, irmãos. Conspiravam. José foi chegando, eles avistaram José de longe e eles, mortos de inveja de José, foram conspirar um meio de tirar a vida do irmão. Será que ainda tem gente assim hoje, meus irmãos? Será? Meu Deus do céu. Irmãos amados, é um perigo esse pessoal, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos, e eles disseram, vamos matá-lo, vamos tirar a vida dele. Versículo 19, por favor, prossiga, pastor, com esse drama todo. E disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Meu Deus do céu. Vamos matá-lo, vamos lançá-lo numa cova dessa, aí a gente enterra aí numa cova rasa, e vamos dizer a papai que uma besta fera o comeu, uma fera comeu José, como de fato eles fizeram, só que eles não puderam matar, venderam. E vamos ver o que será dos seus sonhos. Já pensou, irmão, a pessoa querer acabar com o sonho dos outros? Eu vou acabar com o sonho dele, eu vou acabar com o sonho dela. Vamos conspirar, vamos nos juntar, vamos nos reunir para acabar com o sonho dele ou para acabar com o sonho dela. Irmãos, eram os irmãos de José que eram assim. Mas José era diferente. José não tinha nada a ver com isso. A mente de José era totalmente diferente da mente dos seus irmãos. Por que José era diferente? Se os outros irmãos eram assim, por que José era diferente, irmão? Glória a Deus. José era perdoador, José não conspirava contra ninguém, José não fazia plano, José perdoou. Lá na frente vocês veem que José perdoou. Estão lembrados que José perdoou? Deu comida a eles, sustentou-os, sustentou as mulheres deles, os filhos deles, os netos deles. Depois que Jacó morreu, José continuou o mesmo, sustentando a família dos seus irmãos que lhe ofenderam. José continuou sustentando mesmo depois da morte de Jacó. Até eles pensavam que José só era crente enquanto Jacó fosse vivo. Eles pensavam que quando Jacó morresse, José ia mostrar as unhas. José não disse, eu vou sustentar vocês e vou sustentar a família de vocês. Quem diz glória a Deus por isso, irmãos? E por que José era tão diferente desse povo? Era irmão de sangue, era irmão consanguíneo. E por que José não tinha essa mentalidade miserável? Por que José não tinha essa mentalidade mesquinha? Sabe quem descobriu? Um pagão. Um homem pagão, um homem idólatra, que não conhecia Deus, descobriu porque era que José era diferente. Sabe quem foi o pagão? Quem me ajuda a pregar? Quem foi o pagão que descobriu que José tinha uma coisa diferente nele? Quem foi? Faraó, irmão. Quando José chegou na presença de Faraó, que José mostrou sua humildade, que José falou os sonhos, revelou os sonhos, que José deu a ideia da solução do problema que viria a acontecer, vamos ver o que foi que Faraó disse. Gênesis 41, 33
a 38. Gênesis 41, é só virar um pouquinho as páginas da Bíblia. Gênesis 41, 33 a 38. Olha que mistério. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre toda a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Porque era que José era diferente dos seus irmãos. Me ajude a pregar. Faraó, um pagão incrédulo, que não conhecia nada de teologia, que não conhecia nada do Deus verdadeiro, mas quando Deus quer, Deus usa a boca da jumenta. Os irmãos de José não viam o Espírito de Deus em José. Os irmãos de José tinham raiva dele. Os irmãos de José não enxergavam o valor de José. Não enxergavam quem estava com José. Quem foi que veio enxergar? Quem foi que foi enxergar? Faraó, um pagão, um idólatra, que adorava os deuses, que adorava as imagens, que adorava os ídolos. Um pagão foi quem veio entender e enxergar. E ele olhou para José e disse: onde é que nós vamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Irmão, quem tem o Espírito de Deus é diferente. Tem sabedoria. Quem tem o Espírito de Deus tem inteligência. Quem tem o Espírito de Deus faz a diferença na face da terra. Aleluia. Quando José falou, quando José deu o discurso, quando José revelou os segredos, quando José deu a solução do problema, aí Faraó disse: esse homem só pode ter o quê? O Espírito de Deus. Onde é que nós vamos achar um homem como este? Onde é que a gente vai achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus, irmão? Glória a Deus. Quem tem o Espírito de Deus é conhecido. Agora também é invejado. É tentado jogar na cova. É ou não é, irmãos amados? Mas não vão prevalecer contra você. Deus vai cuidar de você como cuidou de José. Quem acredita nisso, diga glória para Deus mais forte nesta noite. Deus vai cuidar de você como cuidou de José. Glória a Deus. Faraó disse: onde é que nós vamos achar um varão como este, em que haja o que, meus amados irmãos? O Espírito de Deus. Tem umas Bíblias que diz Espírito com E minúsculo, mas não se preocupe, é problema da gráfica. Na realidade é E maiúsculo. Essa tradução da tela é E, ou E, como dizem os paulistas, né? Os paulistas não dizem E, eles dizem E. Bom, então se tiver algum paulista vai ficar alegre ouvindo a gente. Glória a Deus. Então, Espírito de Deus. Essa Bíblia diz Espírito de Deus com E maiúsculo. A Bíblia Almeida atualizada diz Espírito de Deus com E maiúsculo. A Nova Almeida atualizada diz Espírito de Deus com E maiúsculo. A nova tradução na linguagem de hoje diz Espírito de Deus com E maiúsculo. Tudo isso se referindo ao Espírito Santo de Deus. Quem reconheceu o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus em José, foi um pagão, um incrédulo. E outra, olha, irmão, José não se apresentou. Me coloque. Foi assim que José disse? José disse assim: procure um homem. Foi assim que José disse ou não foi? Procure um homem. Porque, irmão, quem tem chamada de Deus não se apresenta, não.
Quando você vê uma pessoa dizendo, me separe para presbítero, me separe para diácono, me separe para pastor, se separar é perdido. Glória a Jesus. José não disse, olha, não tem um hino agora que diz, olha eu aqui. Não canta esse hino não, irmão, glória a Jesus. Esse hino é antropocêntrico. Antropocêntrico quer dizer, é voltado para o antropos, no grego é homem, é voltado para o homem. Nós não temos que cantar hino, olha eu aqui. Nós temos que dizer, olha ele aqui, olha ele aqui. É ele! Glória a Deus. João Batista, quando Jesus ia passando, ele disse, eis. Ele apontou para quem? João Batista apontou para quem? Para Jesus, para o Cordeiro de Deus. Olha eu aqui, quem és tu? Fazer como um crente desmantelado. Tinha um crente desmantelado lá em Palmeira dos Índios, numa congregação do interior, que ele tinha a vida toda torta quando ia pregar, dizia, olhe para mim, todo desmantelado. Glória a Deus. Aí tinha uma velha malcriada, pegou a cadeira, virou para a rua e disse, mas é nada. Glória a Jesus, para não olhar para ele, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, eu ia até dizer do nome dele, mas ele, pode ser que ele esteja vivo, né, por aí afora. Foi embora para o sul do país, pode ser que esteja me ouvindo, né? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos amados, quem tem o Espírito de Deus, José, o Espírito Santo, irmão, ele já estava atuando no Pentateuco, ele atuou na criação, ele atuou antes do dilúvio, e agora ele estava atuando na vida de José. Dando sabedoria, dando ciência, dando entendimento, dando a orientação, revelação, compreensão. Irmão, tudo isso, só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus. Eu já contei para vocês de um homem que ele foi o pastor-chefe daquela igreja, o pastor líder, ali no século VII. Glória a Deus, a cidade estava destruída. E aquele homem o ministério dele foi 14 anos. Dentro de 14 anos, ele reconstruiu toda a cidade. E a igreja cresceu, e a doutrina prevaleceu, e as heresias foram expulsas. E alguém perguntava, como foi que esse homem, chamado Gregório o Grande, como foi que esse homem conseguiu construir, como foi que esse homem conseguiu ter sabedoria para resolver os problemas, para recuperar a igreja e a cidade e tal. E um dia, um diácono, eu já contei aqui na igreja, um diácono passou na porta do gabinete dele e viu pela brecha da porta um clarão. Era noite, não era luz de lâmpada, de lamparina, porque naquele tempo não havia esse tipo de lâmpada, e o diácono brechou. Será que tem gente que ainda hoje brecha? Glória a Deus. Assim. O diácono olhou pela brecha da porta e viu aquele pastor sentado na sua escrivaninha, com a Bíblia, as escrituras, que eram aqueles livros grossos, aqueles códex antigos, a escritura aberta, e olhou no ombro uma pombinha com o bico dentro do ouvido daquele homem. Quem representava aquela pombinha? Quem representava? Quem representava, meus amados irmãos? O Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, Deus vai dar saída, Deus vai dar solução, Deus vai dar sabedoria, e você vai ser diferente dos seus irmãos. E vai se conservar humilde, porque José, apesar de ser diferente, porque tem gente que quando é diferente, ele fica orgulhoso, mas José era diferente, mas continuou o que, meus amados irmãos? Humilde. Se você for diferente e se exaltar, perde a bênção. Tem que ser diferente e continuar humilde, e continuar perdoando, e continuar amando, e continuar abraçando, e continuar servindo, e continuar abençoando, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Então, irmão, o Espírito Santo na vida de José. Nós vamos ver o Espírito Santo na vida de Moisés, no Antigo Testamento. Ainda no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Espírito Santo atuava em Moisés, porque Moisés, ele era profeta. E só pode ser profeta se tiver o quê, meus amados irmãos? O Espírito Santo. Só pode ser profeta se tiver o Espírito Santo. Vamos ver Deuteronômio, que ainda é o Pentateuco. Glória a Deus. Como o rapaz, cuidado para não dizer, já que não conseguiu, vamos ler em Lucas. Glória a Deus, né? Deuteronômio 18:18 fala que Moisés era profeta. Glória a Deus. Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu,
e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui, irmãos, diz a Bíblia: eis que eu suscitarei no meio dos teus irmãos um profeta como tu. Deus estava falando com Moisés. Então Moisés era profeta. Moisés era profeta. E Moisés, irmãos, o texto não diz que ele era possuído pelo Espírito Santo, mas outros textos dizem. Sabe quem vai esclarecer que o Espírito Santo estava com Moisés? Isaías. Isaías, muitos anos depois, o Espírito Santo revela que quem trabalhava na vida de Moisés, naqueles 40 anos no deserto, era o Espírito Santo. Vamos ver isso em Isaías 63. Isaías 63, 10 e 11. Lá para o meio da Bíblia, depois de Salmos, depois de Provérbios, depois de Cantares. E Isaías 63, 10 e 11. Veja aí, Deus revelando quem andava naquela época com Moisés. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aqui o profeta Isaías está falando do tempo de Moisés, do ministério de Moisés. E diz que no tempo de Isaías o povo lembrava de Moisés e dizia: onde está agora aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Irmão, Moisés só tirou o povo do Egito porque o Espírito Santo estava com Moisés. Isaías é quem revela claramente isso. Lá no livro do Pentateuco está implícito, e em Isaías está explícito, está claro. Que era o Espírito Santo, Moisés só conseguiu vencer porque o Espírito Santo estava com ele. A Bíblia diz que Deus pôs no meio daquele povo do deserto o seu Espírito Santo. Que coisa gloriosa o Espírito Santo lá atrás. Agora leia até o versículo 14. Glória a Deus. 12, 13 e 14. Glória a Deus. Falando sobre o tempo de Moisés. Falando sobre o ministério de Moisés. Capítulo 64, o mesmo capítulo. 63, 12, 13 e 14. Aquele cujo braço glorioso se fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno, aquele que guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que não tropeçaram, como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Você vê aqui falando sobre Moisés outra vez. E diz aqui a Bíblia que o Espírito do Senhor, como um animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Então o ministério de Moisés só foi feliz porque o Espírito Santo estava com Moisés no deserto. E Moisés recebeu descanso, e o povo de Israel recebeu descanso da parte do Espírito Santo que estava com eles. Oh, aleluia! Oh, glória. Irmão, se isso naquele tempo já era assim, no tempo da lei, se no tempo da lei já era assim, imagina agora, no tempo da graça, no tempo do Espírito Santo. Deus quer derramar o Espírito Santo de uma forma abundante. Deus quer derramar o Espírito Santo de uma forma gloriosa. Mas para completarmos hoje nossa palavra com a ajuda de Deus, nós vamos ver que Moisés se sentiu sozinho. Moisés se sentiu só, o povo era muito, e Moisés ficou nervoso porque o povo agitava Moisés, o povo perturbava Moisés, e Moisés quase que se desvia. Teve um tempo que Moisés pegou as tábuas da lei. Foi o que Moisés fez com as tábuas da lei, irmãos? Quebrou com raiva, e não era para ter quebrado, foi raiva. Não me faça raiva não, pelo amor de Deus. Glória a Deus, para eu não quebrar a tábua da lei na cabeça. Só que Moisés quebrou no pé do monte, e tem pastor que quer quebrar na cabeça do crente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Moisés, teve um dia que Moisés ficou nervoso, e ele disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais.
Vamos ver isso no livro de Números, capítulo 11, versículo 11 e 12. Números 11, 11 e 12. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Olha, irmãos, você pensa que a vida de pastor é suave? Você pensa que a vida de pastor é leve? É não, irmão. Meus irmãos, já estou ciente do que caiu o negócio aí, foi? Mas é como se fosse, é leve, não é leve? Não matou, não? Glória, é isopor. Eu vou explicar o que é. Já fui comunicado agora à noite. Não temos aí em cima uns exaustores antigos. Quem sabe que tem uns exaustores ali? Hoje não se usa mais porque foi no tempo que nós não tínhamos ar-condicionado. Aí eles foram colocados e nunca foram tirados. E agora eles estão se estragando e vai ter que arrancá-los todos. E a empresa já está contratada. O pastor já entrou em contato, mas só pode subir quando estiar. Quando estiar, viu? Então, não tenha medo, não. Foi na sua cabeça? Foi na cabeça de quem? Não caiu na cabeça de ninguém, não? Porque se tivesse morrido, eu fazia uma cerimônia bem bonita. Glória a Jesus. Aleluia, né? Mas não mata ninguém, é de isopor, mas só pode subir quando estiar, viu? Enquanto isso vai caindo, pode vir para o culto, se cair, não tem problema. Glória a Deus, né? A empresa já foi contatada, estão estragadas as peças, aquele negócio assim bem grande, né? Por sinal, quando colocaram isso aqui, faz uns 20 anos, quando colocaram aqueles exaustores grandes, tinha um irmão aqui, que eu conhecia, não vou dizer o nome dele, que ele tinha a cabeça meio grande. Aí disseram, tem um gaiato, disse, irmão, aquilo ali é a medida da coroa de fulano. Já vieram tirar os anjos, tirar a medida para fazer a coroa dele lá no céu, glória a Deus. Mas vamos lá. Então, irmãos amados, mas não tenham medo. Se cair de novo, é bênção, glória a Deus, amém? Agora, se cair o telhado aí, glória a Deus. Meus amados irmãos, Moisés achou a cruz o quê, meus amados irmãos? E Moisés disse, Senhor, por que fizeste este mal ao teu servo? E por que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Irmãos, não pense que a vida de pastor é fácil. Moisés disse, Senhor, qual foi o mal que eu fiz? Por que o Senhor colocou essa carga, esse cargo sobre as minhas costas, Senhor? Fui eu que gerei esse povo. Veja o versículo 12. Vamos esquecer o teto. Não vai cair, não. Vamos esquecer o teto e vamos ver o versículo 12. Por favor. Glória a Deus. Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse, leva-o ao teu colo, como aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Moisés perguntou a Deus, Deus, por acaso fui eu que gerei esse povo? Esse povo não é meu filho? Essa gente não são meus filhos? Deus, por que o Senhor colocou essa carga? Eu não aguento mais, Senhor. Eu não suporto mais. Glória a Deus. Aí Deus chama Moisés e Deus diz, Moisés, eu vou dividir sua carga. Você vai chamar 70 anciãos. E você vai tirar do espírito que está em você e você vai distribuir com eles. Vamos ver 16 e 17. Olha que coisa linda o Espírito Santo fez. Glória. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está em ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. Na minha Bíblia diz, para que tu não leves sozinho. Deus disse, Moisés, junta 70 anciãos, e coloca na tua presença, lá na frente da tenda, e eu vou descer, Moisés. E você vai tirar do espírito que está em você e você vai colocar sobre eles, para que eles levem a carga com você. Irmãos amados, como é que pode o Espírito Santo
Parece até que é um líquido, né? Parece até que é um líquido que você bota um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Isso é uma figura de linguagem. Deus, Moisés estava ali como se fosse uma grande lâmpada cheia de azeite. E Deus disse: divida do azeite nas lamparinas menores. Quem diz isso, irmãos amados, eu fiz uma pesquisa hoje e eu achei Skockel, que é um grande pregador, foi um grande tradutor da Bíblia da Espanha. Ele disse: a quantidade do Espírito é proporcional à responsabilidade do eleito. Moisés possuía a plenitude e repartia a responsabilidade do governo, reparte a porção do Espírito entre os demais. Glória a Deus, irmãos amados, era como se Moisés fosse uma grande lâmpada e do azeite da sua lâmpada foi distribuído para 70 anciãos. Agora, a porção que estava em Moisés era maior, porque Deus dá a porção do Espírito, não é que o Espírito Santo seja um líquido, é a atuação do Espírito. A atuação do Espírito em Moisés era maior do que nos 70, porque os 70 eram auxiliares. Moisés tirou do dele, orou a Deus, e Deus tirou do Espírito e distribuiu com os 70 anciãos. Você pode dizer glória a Deus por isso? E eu procurei e achei Orígenes, que foi um dos pais da igreja do século III. Orígenes, pregando sobre este assunto, ele disse: Moisés foi retratado como uma lâmpada e os anciãos como lâmpadas menores, acesas por eles as lâmpadas menores, e acesa por ele as lâmpadas menores, visto que derivam da luz de Moisés. Por isso mesmo, a luz de Moisés em nada foi diminuída. A luz de Moisés continua a mesma, e ele distribuiu com os 70. Você só pode ser líder se você tiver o Espírito Santo perto de você. Deus disse: tira do Espírito. Tem umas Bíblias que está com E minúsculo, mas o correto é essa daí que está com E maiúsculo. A Bíblia, deixe-me ver quais foram, mas a nova versão transformadora, a nova linguagem, a tradução da linguagem de hoje, a Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, todas elas trazem com E maiúsculo, se referindo a quem, meus amados irmãos? Ao Espírito Santo. O Espírito Santo foi tirado de Moisés e não deixou Moisés vazio. Ele foi derramado sobre os 70. O mesmo Espírito que estava em Moisés estava nos 70. Aleluia. Glória a Deus, irmãos amados. Nós vemos aqui o Espírito Santo no Antigo Testamento. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo. Por que é que a Bíblia diz que só pode ser obreiro quem receber imposição de mãos? A Bíblia não diz, não é? Para consagrar um diácono, para consagrar um presbítero, para consagrar um pastor, para consagrar um missionário, tem que o ministério fazer o quê, meus amados irmãos? Impor as mãos. Ali é uma transferência. Hoje em dia, irmão, tem gente que diz: não, eu sou pastor, e quem me fez pastor foi Deus. Não tem fundamento bíblico. Tem que Moisés passar para você. Tem que Moisés passar do Espírito de Deus que está nele para você. Foi Deus quem determinou. Foi Deus quem fez isso. Aleluia. E você vai ver muita gente por aí afora que diz: eu não preciso do homem. Sou eu e Jesus, Jesus e eu e Jesus, Jesus e eu. E no fim, nem ele, nem Jesus, nem nada. Porque aqueles 70 receberam de quem? O Espírito estava em cima, sobre quem? O Espírito estava sobre Moisés. E de Moisés passou para os 70 anciãos. Claro que a lâmpada de Moisés era maior, mas distribuiu, nem ficou vazio Moisés e nem ficaram com os 70 vazios, porque o Espírito Santo, ele enche a terra inteira. Ele enche o mundo inteiro. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Então, meus amados irmãos, está aqui o Espírito Santo no Pentateuco. Ele está na criação, ele está em José, ele está em Moisés, ele está antes do dilúvio, ele foi dividido com os 70 anciãos. Então, meus amados irmãos, desde o princípio do mundo, que o Espírito Santo vem atuando na terra. Aleluia! E ele só vai deixar de atuar quando ele for junto com a igreja para o céu. Quem pode dizer glória a Deus nesta hora?
Nós vamos estudar sobre o Espírito Santo até o dia que Deus, se Deus der graça, se Deus der vida, se Deus der saúde, até o dia em que Ele for levar a igreja para o céu. O Espírito Santo vai levar a igreja ao encontro de Jesus nos ares. Aí vai terminar a missão dele, mas ele não vai deixar de existir. Ele vai existir eternamente, mas a missão dele estará terminada. E nós vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus Cristo nesta noite. Eu quero saber nesta noite, irmãos, por acaso tem alguém aqui que ouviu a palavra e quer nesta noite se entregar a Cristo? Sentiu de Deus que esta palavra falou ao seu coração e quer se converter a Cristo? Levante a sua mão e diga: pastor Oswaldo, eu quero me converter a Cristo hoje. Eu quero me entregar para Jesus. Eu quero que o Espírito Santo me use. Eu quero que o Espírito Santo use-me. Eu quero ser possessão do Espírito Santo. Eu quero ser diferente como quem? Vamos ver se nós aprendemos hoje. Diferentes como quem, meus amados irmãos? Como José. José era diferente. Por quê? Qual a causa da diferença? Qual a causa da diferença, igreja? O Espírito Santo. Quem foi que descobriu? Quem foi que descobriu? Os irmãos de José não descobriram. Tem coisa que pecador vê, que crente não vê. Aleluia. Tem alguém nesta noite aqui que deseja entregar-se ao Senhor, ou se reconciliar com Deus, ou aceitar a Cristo como Salvador? Glória a Deus, levante sua mão e diga: pastor Oswaldo, eu sou a primeira pessoa desta noite que quero me entregar ao Senhor, que quero ser cheio do Espírito Santo, que quero ser conduzido pelo Espírito Santo, que quero ser dominado pelo Espírito Santo. Tem alguém nesta noite? Levante a mão e diga: sou eu, pastor. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, muito tarde. Hoje Cristo te quer. Tu procuras a paz neste mundo? Tu procuras. Em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte? Amanhã pode ser o que, igreja? Hoje Cristo Quem pode dar glória a Deus por isso? Quem foi que ficou com Noé por mais de 100 anos tentando convencer aquele povo? Vê se vocês me ajudam. Quem foi, irmãos amados? Mas só se entregaram quantas pessoas? 8 pessoas. Aleluia. Aleluia. Misteriosamente Jonas não queria que se entregasse ninguém. Pregou uma mensagem xoxa e se entregaram quantas pessoas em 3 dias? 120 mil. Entenda Deus. Dá para entender Deus? Não dá para entender Deus. Ele é glorioso e misterioso. Bendito seja o seu santo nome. Vamos orar ao Senhor, mas vamos continuar pregando. Vamos continuar orando. Vamos continuar fazendo a obra. E o Senhor fará o que lhe concerne. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus?
Convidamos o pastor Jairo Clementino para orar o Senhor entregando. E convidar as pessoas, terça-feira, estarem aqui. Será a ceia do Senhor. Pastor, quem não é membro, quem não é crente, pode assistir a ceia? Pode assistir. Não pode comungar, quem não é crente, quem não é batizado, mas pode assistir, estar presente para ver a santa ceia do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Pastor Jairo, ore a Deus. Pai do Senhor para a igreja, oremos. Amado Deus, nosso Pai, somos agradecidos a Ti pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa e de ouvirmos a Tua palavra que nos alimenta, Senhor. Que o Teu Espírito, assim como operou nos antigos tempos, nos tempos de Noé, Senhor, nos dias de José, nos dias de Moisés, continue a operar em nossos dias, continue a usar homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Senhor, para continuarem fazendo a Tua obra, para continuarem pregando, Senhor, a Tua palavra, e que Tu possa continuar se manifestando no meio da Tua igreja, porque sem o Teu Espírito, nós não poderemos atravessar o deserto. Pai querido, nos dê uma noite de paz, de descanso, uma semana abençoada, guardada e protegida pelo Teu Espírito. Abençoe o Teu servo, o pastor da igreja, o anjo da igreja, que o Teu Espírito continue sobre a vida do Teu servo, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará a tua entrada e tua saída. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém. Dê a paz ao vizinho, dê um abraço que é bom e é agradável. Amém? Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.